estamos estudando uma passagem preciosa da Palavra de Deus. É o registro da tríplice negação de Pedro. É tão interessante porque os 4 evangelhos registraram essa tríplice negação. No entanto, só neste evangelho de Lucas é que nós temos noção do que se deu no mundo espiritual invisível, que nossos olhos não são capazes de captar, mas que é um mundo real, é um mundo operante e é um mundo que influencia o que acontece neste mundo material, esse nosso mundo. Se nós não tivéssemos a versão de Lucas, nós explicaríamos o fato de que Pedro negou a Cristo por covardia, por ingratidão, porque ele não foi comprometido com Jesus Cristo. Nós também poderíamos justificá-lo falando da sua fraqueza ou alegando que o momento foi grave, severo, duro, exigente demais. Teríamos aí as explicações humanas, mas Lucas nos mostra o que ocorreu no mundo espiritual. Ele registrou o fato de que Jesus deixou claro que tudo quanto estava para acontecer com Pedro e os demais apóstolos era uma guerra espiritual, era um conflito espiritual. E nós, lamentavelmente, em nossos dias, perdemos muito, porque já nos secularizamos e queremos explicar tudo do ponto de vista econômico, político, social, psicológico, sociológico, humano, e não levamos em conta o mundo espiritual de trevas, a sua sagacidade, o seu poder, as suas estratégias para nos derrotar, para nos destruir, para nos afastar de Deus. Portanto, atente para as advertências do Senhor Jesus. Vimos na semana passada que o Senhor Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. O Senhor Jesus havia trocado o nome de Simão há quase 3 anos. Quando Jesus o viu pela primeira vez, Jesus trocou-lhe o nome para Pedro, a rocha. Mas agora, 3 anos depois, ao chamá-lo 2 vezes de Simão, era para Simão, como eu gosto de brincar, se mancar e entender que alguma coisa estava errado. Por que o Senhor voltou a chamar-me pelo meu nome antigo? Algo, era uma advertência, era uma ênfase. E o Senhor deixou claro que no mundo espiritual, invisível, Satanás, ele havia pedido a Deus. O texto não diz que ele pediu a Deus, mas com certeza foi a Deus o Pai, porque ele é supremo e ele é soberano, e o diabo não tem o direito de fazer o que quer, quando quer, com quem bem entender, na hora que lhe aprouver. Ele está sob o comando de Deus. Por isso, todas as tentações e provações que chegam a nós são as tentações e provações que Deus autorizou, que Deus permitiu. Portanto, Ele está no controle e Ele nos dá o escape, as condições de enfrentar e de vencer. Sim, Satanás pediu e tudo indica, está implícito, que ele obteve a autorização de Deus o Pai para fazer com que aqueles 11 apóstolos enfrentassem uma grande tribulação, uma grande adversidade. Por isso, quando você passar por momentos assim, você não sabe se o que está acontecendo no mundo espiritual é Satanás querendo destruir você, querendo fazer você naufragar na fé. E você precisa orar, porque as pessoas que ele usa, as circunstâncias que ele usa, elas são muito naturais. Está tão disfarçado e camuflado que você não se dá conta de que por detrás das pessoas,
por detrás dos acontecimentos, por detrás das situações, existem forças espirituais malignas querendo o teu mal, querendo a tua destruição, querendo o teu fracasso. Nós precisamos lembrar que nossa luta não é contra carne e sangue, não é uma luta que se restringe aos meios humanos, às pessoas humanas, mas às forças espirituais que atuam através delas. Satanás pediu para que eles fossem provados severamente, duramente provados, para que eles fossem testados. Eles eram discípulos autênticos ou meros seguidores, como tantos outros que haviam desistido. Eles eram trigo ou eram palha. Aquela tribulação deixou claro. Então, o Senhor Jesus disse: mas, apesar do fato de que Deus deu autorização para o ataque satânico severo contra vocês, o que disse Jesus? Eu roguei por ti. Observe, por ti. Ele disse: Simão, Simão, Satanás vos, segunda pessoa do plural. Satanás pediu autorização a Deus para provar e testar todos os apóstolos. Mas observem que Jesus se dirige especificamente e especialmente a Pedro, chamando-o pelo velho nome 2 vezes, Simão, Simão. Por quê? Porque agora ele diz: eu roguei por ti. Satanás não pediu todos os 11, ele vos pediu. Por que só abordar Pedro? Por que só interceder por ele? Porque ele era o líder natural do grupo apostólico. Ele cumpriria um papel fundamental na história da igreja. Ele seria a coluna da igreja. Pedro cumpriria um papel de líder. Nós sabemos que após a tríplice negação, o Senhor lhe deu a oportunidade para a tríplice afirmação do seu amor. E aquele mesmo Senhor Jesus que dera a Pedro a rede para pescar, doravante serás pescador de homens, agora, com a tríplice afirmação do seu amor, o Senhor lhe deu o cajado: pastoreia o meu rebanho, os meus cordeirinhos. Por isso, Jesus intercedeu por Pedro, por Simão. E aqui nós aprendemos que líderes precisam de oração, os pastores precisam de oração, os homens que são os líderes do lar, os maridos, precisam de oração, porque Satanás, quando quer destruir uma casa, uma família e um lar, ele ataca o líder. Se o líder fraquejar, se o líder titubear, se o líder fracassar, se o líder cair, ele leva os demais consigo, porque ele é líder. E uma das características de uma boa liderança é fazer seguidores. Nós não ensinamos só com um bom exemplo, mas também com um mau exemplo. Assim, líderes precisam de oração. E Jesus ensinou esta verdade ao dizer: Simão, Simão, Satanás vos pediu, mas eu roguei por ti. Eu intercedi. A palavra rogar, clamar, pedir, implica em intercessão. E aqui nós aprendemos também a necessidade, a importância da oração, da intercessão. Se queremos ver as pessoas de pé, fortalecidas, na graça, convertidas, nós precisamos interceder, nós precisamos rogar, precisamos apoiar, precisamos ajudar, precisamos encorajar, precisamos fazer o papel humano, sim, mas, sobretudo, as pessoas que enfrentam crises, tribulações, adversidades, oriundas do mundo espiritual de trevas, elas precisam de oração para que elas não fraquejem na sua fé. Jesus rogou, Jesus intercedeu. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o papel de profeta.
porque ele nos trouxe a palavra de Deus. Ele também cumpriu o papel de rei. O reino de Deus chegou. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o Senhor dos senhores. Mas ele também é nosso grande sumo sacerdote. E ele rogou por Pedro, ele intercedeu por Pedro. E a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que Jesus também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Por meio dele, porque ele é o mediador, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, assentado à destra da majestade nas alturas, cumpre agora o seu papel sumo sacerdotal. Ele vive eternamente, sempre, para interceder por eles. Ele está agora intercedendo, clamando, pedindo pelos seus discípulos a Deus o Pai. Portanto, nós contamos com a intercessão poderosa do Filho de Deus, mas a igreja tem que cumprir este papel. Você, homem, precisa interceder por sua esposa. O inimigo pode atacá-la e usá-la para te atingir. Você precisa orar pelos filhos, porque também o inimigo pode usá-los para te atingir. Você precisa orar por eles, para sustentá-los, para que eles fiquem firmes em sua fé. Pastores precisam ser homens de oração, precisam ser líderes que se prostram, que se ajoelham. Professores de escola dominical precisam orar pelos seus alunos. Nós precisamos viver orando uns pelos outros. Quando soubermos que um irmão ficou gravemente enfermo, fará uma cirurgia, enfrentará um grave problema de saúde, um grave problema no emprego, uma perseguição, enfim, seja lá o que for, as adversidades, as tribulações e as angústias da vida, elas se tornam ameaçadoras. Por isso é necessário interceder com poder, com lágrimas nos olhos. Aquele que intercede não pode fazer a intercessão de uma maneira fria, mecânica, automática. Não, ele precisa orar por aquele homem como se fosse seu pai, por aquele jovem como se fosse seu filho, por aquela senhora como se fosse sua mãe e assim sucessivamente. Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, sabe com que propósito? Para que a tua fé não esmoreça. A palavra esmoreça, em nossa versão, traduz uma palavra grega que nós conhecemos, eclipsar. Sim, quando há o eclipse do sol, a lua fica entre a terra e o sol, e você não vê o sol, eclipsou. Então, eclipsar, a ideia é de esmorecer, é de fracassar totalmente, é de desistir. Então observe que quando o diabo ele usa situações, circunstâncias e tribulações e pessoas também para te atingir, sabe o que ele quer atingir em você? A sua fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza que temos hoje de que todas as promessas e profecias bíblicas se cumprirão. E é por meio da fé que nós andamos e vivemos. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por meio da fé. Assim, é pela fé que Deus nos sustenta, é pela fé que o poder de Deus nos guarda para vivermos uma vida cristã íntegra. A palavra de Deus deixa claro que na armadura de Deus a fé é o escudo. Ora, imagine um batalhão de choque que vai enfrentar manifestantes numa manifestação de rua com pedras, coquetéis molotov, pedaços de pau arremessados. Se eles não tiverem escudos, eles serão atingidos. Então, na guerra contra o diabo, nessa batalha espiritual, a fé cumpre o papel do escudo. E as setas
inflamadas, incendiadas do diabo, da dúvida, da tentação para pecar, para pensar e acreditar: Deus não me ama, Deus desistiu de mim, Deus não está me protegendo, eu já estou sofrendo há tanto tempo, passando por tantas coisas, cadê o livramento? Né? É quando os ímpios se aproximam de nós e perguntam: onde está o teu Deus? Cadê? Você é fiel e você está sofrendo, passando por coisas que pessoas ímpias não passam. Tentações são ataques malignos para a fé esmorecer, eclipsar, naufragar. Uma fé esmorecida, ela é como uma pessoa desmaiada. Uma pessoa desmaiada não está morta, mas ela está desmaiada. Ela não ouve nada, ela não sente nada, ela não sabe do que se passa. Se a sua fé desmaiar, você não estará com a sua fé morta. Observem que a fé é um dom de Deus. Satanás não pode tirar a fé salvífica, a fé que é dom de Deus para a salvação daquele que crê. Ele não pode. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Mas ele pode atacar-me, atacar-te, atacar-nos para que a nossa fé esmoreça, para que a nossa fé eclipse, para que a nossa fé fracasse, naufrage e ela esmoreça, desmaie. E com a fé assim, você não vencerá. Nós só vencemos quando confiamos, quando nós colocamos toda a nossa confiança no fato de que o Senhor é o nosso pastor, Ele está cuidando de nós. Nós estamos passando por tribulações, adversidades, Ele está no controle. Existem pessoas te prejudicando, te fazendo mal, querendo mesmo ver você ir para a lama do pecado, para desonrar a Deus, querem ver você fracassar no ministério, querem te prejudicar de qualquer jeito, os teus negócios, a tua empresa, porque você é um dizimista, é ofertante, você investe no reino, investe na obra, investe em missões. Então as trevas se levantam. Então, por detrás de tanta coisa que acontece, você não vê o mundo espiritual, lá está ele, trabalhando para que você, sua empresa, sua vida, seu lar, sua família sejam destruídos. Então, mire a arma para o lugar certo. Eu erro quando eu miro a arma para as pessoas que o diabo está usando. E olha, esse mesmo Pedro que está escrevendo estas palavras, Jesus o descreve. Ele confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, mas na sequência ele repreende Jesus quando ele fala da cruz, e Jesus o repreende dizendo: para trás de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro, com aquelas palavras tão preocupadas em relação a Jesus, ele emprestou a sua boca para Satanás, assim como muita gente dentro de casa, na igreja, na rua, é usada pelo diabo para te atingir. Você tem que ter o discernimento espiritual para dizer: arreda, Satanás. Então, o Senhor Jesus lhe disse: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Tu és ainda Simão. Observe que ele o chamou de Simão, Simão, embora por 3 anos o chamasse de Pedro. Agora, Simão, você ainda é a velha criatura, você ainda não é a rocha. O que está faltando é a consumação, a conclusão deste processo. Quando te converteres, Pedro andou com Jesus 3 anos. Deus, o Senhor Jesus, o usou para expulsar demônios, para curar pessoas e para ir de cidade em cidade pregando, mas ainda faltava algo na vida de Pedro. As igrejas nunca estiveram tão cheias e abarrotadas de gente, mas de gente vazia de Deus. Estar no culto, frequentar a igreja, não significa muita coisa. Quando te converteres, essa transformação, este dar a meia volta, parar de andar na direção do homem e das coisas do homem, como disse Jesus para ele: tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. Quando te converteres, então, e somente então,
fortalece teus irmãos. Você só pode cumprir um papel pastoral de fortalecimento para soerguer, encorajar, ajudar aos irmãos, as pessoas a serem fortes, a não desistirem de Deus, a perseverarem no caminho que conduz à vida eterna, cuja porta é estreita, o caminho é estreito, é uma caminhada difícil, de ataques. Sim, quando te converteres, fortalece, cumpre este papel, Pedro, fortalece teus irmãos. Você é o líder, mas você não é melhor, você não é maior, você está apenas cumprindo um papel. São os teus irmãos, você é irmão deles, eles são seus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe essa hierarquia, essa idolatria que a gente vê hoje em torno de personalidades no meio evangélico que estão se tornando ídolos, venerados. Vamos repudiar isso. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Leia as 2 cartas de Pedro e você verá o apóstolo Pedro cumprindo esse papel de fortalecimento da igreja, dos seus irmãos em Cristo. Eu oro, eu peço, eu suplico que Deus nos dê graça, discernimento para compreender o quanto o mundo espiritual quer a nossa derrocada, destruição, que desistamos e entreguemos os pontos. Mesmo que você esteja sofrendo, Deus está no controle. Se Deus permitiu isso, e se o diabo está te atacando com autorização divina, ele está no controle, ele será contigo. Jesus agora está intercedendo por você. A igreja, seus irmãos estão intercedendo. Povo de Deus, entendamos e compreendamos o valor e a importância do poder da oração, da necessidade da intercessão. E o nosso papel é fortalecer, mas só depois de convertidos. Só pode dar quem tem, só pode fortalecer quem foi fortalecido na graça do Senhor. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.